Título da lição: Tiago, homem de fé e obras. Definição: é com alegria que daremos prosseguimento ao estudo do livro do apóstolo Tiago, contendo apenas 5 capítulos. Há no coração deste apóstolo uma relação de fé e obras, e por incrível que pareça, alguns teólogos têm repudiado a carta deste apóstolo, mas isto não é de se estranhar, pois sabemos que a única teologia perfeita é o revestimento do Espírito Santo na vida da Igreja, pois sabemos que, cada um de nós, quando convertido de verdade, somos transformados em igreja. Esses tais que pensam que vão estudar Deus caem em contradição, pois não conseguem associar a fé com as obras, só os espirituais conseguem, e recebem com alegria os escritos não somente da epístola do apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus, mas de toda a Escritura Sagrada, e estes primeiros versículos do capítulo 2 da carta, são magníficos. Vejamos, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrardes algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Aí está, o que se passava no coração deste apóstolo. Nós vimos na primeira lição o incentivo de Tiago em relação à palavra, ou melhor, sobre a prática da palavra de Deus. É justamente isto que está faltando no meio dos que se dizem crentes em Jesus, ou ainda pior nos que se intitulam pastores, que, ao contrário da prática dos escritos sagrados, não procuram saber qual o estado de suas ovelhas, qual a carência, não só espiritual, mas também física. É por isto que temos conhecimento de que alguns teólogos repudiam a Epístola Universal de Tiago. Este apóstolo deixou escrito em sua carta 2 incentivos muito importantes para nós: primeiro, a firmeza nos escritos sagrados; segundo, não fazer acepção de pessoas. Vemos que desde o princípio a ganância quer prevalecer, e vem operando ao longo da história, no coração dos cães gulosos que são os tais pastores da atualidade, visando somente arrancar a lã das ovelhas, que por sua vez não meditam nas sagradas escrituras. A grande maioria nestes últimos dias, usam os próprios textos sagrados para se auto-justificarem nas suas ganâncias. Por isto estamos sempre alertando aos irmãos que tenhamos cuidado com os falsos pastores da atualidade. Na verdade, já há muito o Senhor Todo-Poderoso não chama mais nenhum homem ao pastorado. Podemos aqui lembrar de que maneira Deus se iniciou a Igreja de Jesus. O início da Igreja vem através do Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, predito por Jesus aos seus discípulos minutos antes de ser recebido nos céus. Vejamos, porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus disse estas palavras e minutos depois foi recebido nos céus por uma nuvem. E será esta mesma nuvem que o trará nos altos céus na sua vinda, então os salvos que estiverem vivos subirão ao seu encontro. Pensemos nisto para que possamos estar prontos no momento em que ele aparecer, só os salvos o verão. Mas voltando à Epístola de Tiago, hoje estamos procurando alimentar as nossas almas neste capítulo 2, voltando ao início da Igreja, onde aprendemos que no dia de Pentecostes Deus se iniciou a Igreja de Jesus. Vemos pela história no livro de Atos, onde estão todos os relatos dos Atos dos Apóstolos, que Jesus preparou este grande evento justamente na ocasião da festa, pois a cidade estava repleta de pessoas vindas de toda a parte para comemorar a festa de Pentecoste, e ali muitos foram alcançados pela efusão do Santo Espírito.
E no discurso de Pedro grande parte recebeu Jesus como Salvador. Vejamos, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E diz o texto que naquele dia foram batizados quase 3.000 almas. Voltando a Tiago, irmão do Senhor, e os demais irmãos de Jesus passaram a se reunir no cenáculo, sala de jantar, na casa de Maria, mãe de Marcos. Verdadeiramente naquela sala de jantar deu-se início à Igreja de Jesus. No versículo 17 e 18 do capítulo 2 de Tiago, ele diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Que palavras preciosas, que teologia linda a de Tiago! Na verdade, não pode haver obras sem a fé, pois ela faz parte dos dons do Espírito Santo. Há uma grande necessidade no mundo deste dom do Espírito, o dom da fé. O apóstolo Paulo muitas vezes exortou o povo salvo em Jesus Cristo que buscassem os melhores dons, não para exposição carnal, mas para proveito do Evangelho. De que maneira alguém quer ir ao campo missionário, ou simplesmente entregar alguns folhetos sem o revestimento do Espírito? Vemos que o Senhor Jesus preparou tudo antes de abrir o primeiro ponto de pregação, que foi lá na casa de Maria, mãe de Marcos, e em especial no cenáculo, sala de jantar. Devemos sempre atentar para estes detalhes que parecem não ter importância, mas têm sim. Vemos que a Igreja de Jesus todas nasceram em casas de famílias. Estudando os Atos dos Apóstolos, vemos que receber a Jesus como Salvador é aconchego de família, é receber de imediato o alimento forte, é união entre os irmãos, é o corpo de Cristo sempre reunidos e unidos, não pode haver separação. Tudo isto estamos encontrando nesta pequena epístola de Tiago. Ainda neste capítulo 2 ele faz menção de uma grande prova de amor oferecida a Deus. Abraão. Ali foi fé unida à obra, e nisto o resultado deste ato de fé em Abraão, foi-lhe imputado como justiça, e ele, Abraão, foi chamado de amigo de Deus. Sabe tu lá o que é isto? É salvação, é galardão, é Deus presente.